Graça e paz, queridos, tudo bem? Espero que sim. Nós estamos numa geração tão carnicenta do ponto de vista da internet, obcecadas por likes, engajamento e outras coisas mais, que estão se aproveitando da polarização entre reformados, muitos, não todos, sensacionalistas, e pentecostais. E essa polarização, ela se dá por uma pseudo-compreensão, de um pseudo-entendimento, de uma pseudo-teologia, e também de uma ignorância e de uma simplicidade absurda. E eu vou tentar explicar essas duas posições de forma não técnica nesse vídeo. Bom, a linha reformada, não toda ela, mas parte dela sensacionalista, existe há muitos e muitos anos, eu diria há centenas de anos. A linha pentecostal clássica e também a neopentecostal, mas muito mais a pentecostal clássica, já existe há mais de um século. Essas duas linhas teológicas, elas sempre existiram num formato de pensamento teológico distinto, porém nunca se degladiando, se autodestruindo. Com o advento do neopentecostalismo, que é uma heresia, não os neopentecostais, mas o neopentecostalismo trouxe muitas heresias, ele se tornou um grande alvo de combate, tanto de pentecostais clássicos quanto de reformados sensacionalistas. A questão dos misticismo, entre outros erros gritantes e profundos do neopentecostalismo. Mas tem algo muito importante que é o cerne da questão, que não é um recado para esses sanguessugas da internet, mas é um recado geral e que eu peço a Deus, de todo o meu coração, que boas vozes sejam levantadas na nossa geração, para que nós não sejamos a geração que corrompeu a teologia e que vai destruir a pregação do Evangelho. Olhando no passado, John Hus, Savonarola, George Whitefield, Lutero, enfim, tantos outros, Charles Wesley, John Wesley, Spurgeon, Billy Graham, John Stott e tantos outros, nos deixaram um grande legado. E eu espero que nós não sejamos os responsáveis por destruir esse legado. O pentecostalismo e os reformados têm um centro. E esse centro se chama Jesus. Ambos devem combater heresias e seitas que pregam heresias, sem querer degladiar-se entre si. O que tem acontecido em algumas instituições, por culpa destas instituições, é alimentar uma ignorância travestida de simplicidade durante muito tempo. E essa ignorância travestida de simplicidade tornou as pessoas um alvo fácil, seja para o sensacionalismo, seja para o calvinismo, para o luteranismo, para o monergismo. Mas esse alvo fácil não é caracterizado por mim nesse vídeo como algo negativo. Por quê? Quando eu vejo alguém saindo do pentecostalismo e indo para o sensacionalismo, eu vejo a pessoa transitando de uma fé cristã para uma fé cristã, com uma única diferença. Ela deixa de acreditar nos dons espirituais quando ela vai para o sensacionalismo. Isso torna essa pessoa meu inimigo teológico? Não. Isso torna essa pessoa menos ou mais crente do que eu? Não. Existem igrejas dentro da própria Bíblia, como Corinto, na igreja de Corinto, em Coríntios, que era cheia dos dons. Já existem igrejas citadas na palavra que não menciona nela os dons espirituais por mais que nós percebamos os dons espirituais. Bom, o judaísmo, ele continua crescendo dentro do próprio cristianismo. O budismo, o hinduísmo,
o islamismo, os muçulmanos continuam crescendo numa escala exponencial. Por quê? Eles têm uma unidade de fé e um centro da fé, seja em Siddhartha Gautama, seja em Maomé, seja em Yudhiveva Virre, e ele tem as suas doutrinas primárias inegociáveis. Assim como o cristianismo deveria ter a sua doutrina e as suas verdades inegociáveis. Eu não posso ficar degladiando com os meus irmãos que professam Cristo. Eu não posso ficar refutando e degladiando, refutando sim, quando eles erram teologicamente, mas eu não posso me tornar um inimigo dos meus irmãos reformados. Eu tenho que viver em comunhão com os meus irmãos reformados, bem como em comunhão com os meus irmãos pentecostais, colocando no centro do meu entendimento, no centro da minha pregação, Cristo e todos os seus ensinamentos. Alimentar um ódio sensacionalista em detrimento ao pentecostalismo é errado. Alimentar um ódio no pentecostalismo em detrimento ao sensacionalismo também é errado. Nossas divergências escatológicas, teológicas, soteriológicas não deveria passar de debates teológicos, mas não de divisão, não de rompimento. Eu não poderia me aproveitar, sendo eu pentecostal, para ficar ganhando like, para ficar ganhando mídia e engajamento, falando contra o sensacionalista. Embora eu possa participar de debates, embora eu possa expor a minha teologia, eu não vou criticar quem sai do pentecostalismo que vai para o sensacionalismo. E também não vou criticar quem sai do sensacionalismo para vir para o pentecostalismo. O que o Bruno Leão acredita. Existem alguns que são chamados e cumprirão a missão do evangelho dentro do ambiente pentecostal, outros não. O próprio Deus, entendendo o perfil de cada filho, colocou cada um na sua posição para que o evangelho fosse pregado. Alguns são de Apolo, outros são de Paulo, mas todos são de Cristo. Porém, o debate teológico no campo das ideias, ele é extremamente saudável. Vírgula. Eu não estou defendendo igrejas pentecostais que pregam heresias, as refutarei, assim como refutarei igrejas sensacionalistas quando pregada heresias. Que tipo de heresia vocês ouvirão da minha boca? Que tipo de refutação? Quando estas pregações e estes ensinamentos ferirem doutrinas básicas do cristianismo, como justificação pela fé, divindade de Jesus Cristo, salvação pela graça, entre outras verdades cristãs. Agora, pré- e pós-tribulacionismo, pentecostalismo e sensacionalismo são discussões que nos cabe fazer no campo teológico. O que nós não podemos fazer é uma divisão, um combate dentro do mesmo corpo. Irmãos pentecostais, irmãos sensacionalistas, nós fazemos parte do mesmo corpo. Nós precisamos unir a nossa força, a força acadêmica dos reformados, com o vigor e a força e a pulsão e a paixão dos pentecostais. Se Jesus for o nosso centro, se o amor for a nossa base, se o nosso fundamento estiver correto, agora, esse combate ridículo de um contra o outro vai dividir o cristianismo, entre aspas, vai dividir os pregadores do evangelho, entre aspas. Eu vejo gente renomada no meio pentecostal, como Luciano Subirá, pregando em igrejas calvinistas sensacionalistas, assim como já viu Hernanes Dias Lopes, que não acredita nos dons espirituais como um pentecostal acredita, pregando em igrejas pentecostais como foi na Genuína. Ele pregou na Igreja Genuína há pouquíssimo tempo.
Já vi pregadores pentecostais pregando em igrejas calvinistas. Obviamente, algumas igrejas têm o seu costume um pouco mais rígido, têm um costume mais fechado. A própria Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Provavelmente você não vai ver um pentecostal pregando lá. Provavelmente não. Existem igrejas que são exclusivistas. Essa igreja deve ser combatida não no seu povo, mas na sua teologia, no campo da ideia. Como eu sempre falo, nós temos que tomar muito cuidado, porque quando nós arrancamos a instituição do coração de alguém, nós podemos junto arrancar a fé dessa pessoa. Existem irresponsáveis na internet, não preocupados com um ensino saudável, querendo colocar no seu pescoço um biquinho e puxar o seu sangue até a última gota. Não está com compromisso em cuidar de você porque não tem a capacidade de autocuidado. E são muitos. Não podemos não podemos sair de uma igreja com ódio, com rancor, com mágoa. Sair de uma igreja quando você está estruturado, quando você está sem mágoas, com convicções teológicas, com convicções soteriológicas. Tá tudo bem, saia. Nós não podemos ficar lutando assim. Fique aqui porque aqui tá certo. Fique naquela igreja porque aquela igreja tá certa. Não vá para lá porque tá errado. Gente, está dentro das verdades cristãs? Vai ou fique. Pode parecer um tanto quanto utópico que eu estou falando, porque nós conhecemos muitas igrejas que são seitas. Nós conhecemos muitas igrejas que pregam heresia. Mas, gente, a quantidade de povo sincero dentro dessas igrejas, a quantidade de gente bem intencionada dentro dessas igrejas, que precisam ouvir o verdadeiro evangelho, mas com cuidado. Algumas pessoas têm estrutura e estão prontas para ser a forceps, a força. Pá, 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 pá. Nossa, rompeu com a heresia. Outras não. Outras vão permanecer a vida toda achando que está certinho. Mas para você que foi iluminada, que foi iluminado, não alimente ódio entre igrejas. Centraliza o seu ensino em Jesus. Vou voltar a repetir, gente. Eu não sou hipócrita, longe de mim. E se em algum momento eu falhar com isso, eu vou pedir perdão. Temos que refutar pregações que são heréticas. Temos que refutar pregações, posicionamentos e teologias que contrapõem verdades cristãs, seja de igreja X ou de igreja Y. Aqui no meu perfil, eu já fui achuncalhado por ter falado da Congregação Cristã no Brasil, igreja da qual eu nasci e fui criado, tenho amigo e não sempre, mas às vezes eu congrego. Já refutei. Mas quando eu refutei mormonismo, adventistas, testemunhos de Jeová, tem vídeo no forno, para refutar grandes pastores, não porque eles são o demônio, não porque eles não podem ser ouvidos, mas porque em algum momento se colocaram contrário a verdades básicas cristãs. Sensacionalista, calvinista, eu te amo. Você é meu irmão. Vamos conversar sobre teologia. E se você me convencer teologicamente, eu troco a minha placa. Eu te recebo na minha casa. Eu faria uma sopa com você para entregar no farol. Eu amaria o órfão com você. Eu abraçaria a viúva e o viúvo com você. Eu andaria de mão dada com você, sensacionalista. Pentecostal, eu oraria de madrugada com você. Eu falaria língua com você. Eu profetizaria com você. Porque eu te amo. Essa unidade, ela não pode ser quebrada. Desunidos, nós vamos destruir o legado deixado. Você que tem chamado para o ensino, seja verdadeiro,
Por mais que doa, mas seja cuidadoso. A verdade e o cuidado estava na mão direita, aqui à minha esquerda, espelhado em você direita. E na minha mão esquerda, espelhado em você esquerda, a minha mão direita. De Jesus. A verdade e o cuidado. A verdade e o cuidado a qualquer custo. A verdade e o cuidado a qualquer custo devem ser lemas inegociáveis. Bruno, mas se eu tô com a verdade, eu vou ferir. Fira com cuidado. Fira com a verdade, mas com cuidado. Sem mostrar que somos inimigos, somos irmãos. Ensine abraçando, ensine amando, ensine beijando. Diferente quando você estiver tratando o inimigo. Às vezes, as pessoas estão nos ouvindo, meus irmãos, porque ela creu no mesmo Jesus, de uma forma errada ou de uma forma diferente, mas ela creu no mesmo Jesus. Provavelmente, eu não vou ser bem ouvido, bem interpretado por todos. Esse vídeo vai ser refutado e receberá muitas críticas, mas eu espero profundamente que você tenha entendido o que eu quis passar aqui. Sensacionalistas e pentecostais, vocês não são inimigos, é no campo das ideias. Se alguém se aproveita para entrar nesse mérito, não tem verdade. Um outro ponto. Vocês pentecostais estão vendo um êxodo indo para o lado reformado sensacionalista. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Muitos que estão indo para lá é porque receberam profecias erradas, estão frustrados e com dores profundas. Nós precisamos de empatia. As pessoas que estão migrando de uma igreja para outra é porque não se sentiram enganadas, porque as verdades cristãs não foram pregadas. Eu não estou falando em nome de nenhuma igreja. Ao olhar para essas pessoas que vão com revolta e mágoa, faltou cuidado. A perceberem que as pessoas estão perdidas, faltou a verdade. Ou faltou cuidado, ou faltou a verdade. Ou faltou cuidado, ou faltou a verdade. As pessoas que saem de uma igreja e conseguem odiar as pessoas que ficaram na outra igreja, faltou cuidado. Receberam a verdade, mas faltou cuidado. Faltou bom ensino, bem cuidado, bem tratado. Quem que é o seu mentor? Quem é a sua mentora? Eu não estou vendendo aqui. Não faça curso na Lexi. Não se matricule comigo. Eu só estou falando para que você abra os teus olhos. Eu não vivo disso. Eu sou um executivo de recursos humanos. Trabalho com RH há 15 anos. O que eu faço é das 9 a 1 da manhã, meia-noite, 2 da manhã. Exausto, cansado. Minha esposa é médica. Eu não precisaria investir o meu tempo para fazer isso. Mas hoje nós temos uma escola com uma estrutura administrativa. Nós temos uma escola que demanda muito. E que essa estrutura pede para que nós cobremos um valor que nem é tão alto. Mas eu não estou aqui para me justificar. O ponto, até porque nós damos aulas teológicas, com apostilas e etc. Mas esquece isso. Aonde eu estou querendo chegar, queridos, é o cuidado e a verdade. E olhe para o seu mentor, tentando descobrir qual que é o propósito por trás daquele olhar, por trás daquela fala. Se ele tem verdade, ele tem cuidado, se ele não está te empurrando para sair ou entrar de nenhuma igreja, continue. Se o propósito dele é te ensinar teologia, te ensinar evangelho, está tudo bem. Assim como toda e qualquer igreja. Toda igreja que teve dissidência por revolta não prosperou. Quando o propósito é bom, irmãos, a coisa vai. Espero ajudá-los. Deus abençoe.